O pacote anticrime ainda causa diversas discussões. Aprovado no final deste mês, o pacote penal coloca mudanças significativas em vigor. Para melhor esclarecer dúvidas a respeito, o professor e advogado Andrei Andreola é o entrevistado de hoje. Estamos aqui no estúdio com o professor e advogado Andrei, que vai explicar um pouco para nós sobre o pacote anticrime. Tudo bem, Andrei? Bom dia, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa nova legislação aqui na TV Erechim. O senhor podia explicar para nós um pouco sobre essa nova legislação, o que ela vai fazer também durante esse ano? O pacote anticrime, ou seja, a Lei 13.964 de 2019, entrou em vigência no dia 23 de janeiro desse ano. E ele alterou substancialmente a nossa legislação penal, a nossa legislação criminal. E quais foram as principais mudanças nesse novo pacote anticrime que começou a valer a partir de janeiro, ali o final de janeiro? Modifica essas três áreas, tanto o direito penal, o direito processual penal e a legislação penal especial, bem como também uma quarta que seria a lei de execuções penais. Aos meus olhos, as principais mudanças que vão de uma forma mais brusca afetar a advocacia criminal, que seria o acordo de não persecução penal, né, e todo um reforço no sistema acusatório do processo penal. E quais são os benefícios desse pacote anticrime, dessas novas mudanças também agora? Esse acordo de não persecução penal é uma medida pré-processual, digamos assim, que vai ser proposta pelo Ministério Público antes do oferecimento da denúncia em crimes que não sejam cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa e que sejam infrações que têm uma pena mínima inferior a 4 anos. No que consiste esse acordo, ou também chamado de plea bargain, ou também chamado de justiça penal negocial? Numa proposta que o Ministério Público faz ao acusado, ao investigado, aliás, porque ele não chega a ser acusado ainda, que se encontre em determinada situação, que lhe seja permitido aderir a esse acordo, para que ele cumpra determinadas condições e nesse momento em que ele aceita cumprir essas condições, ele não vai haver um processo contra ele, não vai haver essa denúncia e consequentemente um processo com a possibilidade ou não de condenação. Quais seriam essas condições, no caso, que o Ministério Público pode propor a esse investigado? A reparação do dano, restituição da coisa à vítima, a renúncia a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como produtos do crime, prestação de serviço à comunidade, pagamento de prestação pecuniária, dentre outras condições. Esse rol ele é um rol meramente exemplificativo, ou seja, o Ministério Público pode elaborar outras condições para que o investigado cumpra e não venha a ter um processo correndo contra ele, condições mais brandas, que é a pena que ele poderia vir a ter. Num primeiro momento, seria essa questão do acordo de não persecução penal, da justiça penal negocial, do plea bargain, algo que vai afetar muito, que vai fazer muita diferença na advocacia criminal. Num outro momento, num outro viés, eu coloco o reforço do pacote anticrime ao sistema acusatório do nosso processo penal. Resumindo, enfim, para o telespectador que não sabe, nós temos, basicamente, no processo penal, 3 grandes sistemas: o inquisitório, o acusatório e o misto. O inquisitório, a figura do acusador, do julgador e da defesa se reúnem numa mesma pessoa. A gente lembra da Inquisição. No acusatório, essas funções são separadas e o juiz é um juiz imparcial. Um órgão acusa e outro defende. E o juiz imparcial vai fazer o julgamento dessa causa. E o misto mistura os dois. O sistema adotado pelo Brasil é o sistema acusatório. A jurisprudência já pacificou esse entendimento. E o pacote anticrime, em muitos dos seus aspectos, eu entendo que ele reforça esse sistema acusatório. Por exemplo, na criação do juiz das garantias, uma medida que está suspensa por tempo indeterminado, mas trouxe essa ideia de um juiz da investigação diferente do juiz que vai julgar a causa, do juiz da instrução. A questão da regulamentação da própria cadeia de custódia, ou seja, em crimes que deixam vestígios, como eu vou coletar aquela prova para ela não ser uma prova viciada, para ser uma prova autêntica e lícita, para que eu possa usar num julgamento de uma forma adequada, sem medo de que aquela prova tenha sido contaminada e venha beneficiar uma ou outra parte. Mais uma
questão importante é a questão das próprias medidas cautelares, que antes, no curso da investigação, poderiam ser decretadas de ofício pelo juiz, agora não podem mais, agora só podem ser decretadas mediante o requerimento, a representação de alguma das partes. Por fim, que haja necessidade do contraditório e da ampla defesa, algo que já vinha estabelecido no artigo 282, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, mas foi reforçado agora. Só não é necessário esse contraditório e ampla defesa quando a medida cautelar for urgente, certo? For urgente ou tiver um perigo de ineficácia do contraditório, fazer com que essa medida não atinja seu objetivo. Essa decisão urgente tem que ser devidamente fundamentada. Também sobre a questão do estelionato, também teve mudanças nessa questão. Antes, o estelionato era um crime de ação penal pública incondicionada, né? Tomando conhecimento, seja por meio do inquérito policial, de alguma outra informação, o Ministério Público denunciaria, independentemente da vítima desse crime, dizer que gostaria ou não que houvesse um processo criminal contra o autor do fato. Agora, salvo algumas circunstâncias que a nova lei também estabelece, regra geral no estelionato só se procede à persecução penal, à investigação mediante representação da vítima, ou seja, a vítima precisa dizer que quer representar, que quer que haja uma investigação, que quer que haja uma ação penal contra o autor desse fato. Acabamos de conversar então com o advogado e o professor Andrei. Muito obrigada, Andrei, por essa conversa explicando esse pacote anticrime. Eu agradeço muito o convite de vocês, o convite da TV Erechim, e é sempre um prazer estar aqui falando sobre um tema relevante, novo, que vai trazer muito debate, né?